Irmãos amados, graça e paz, boa noite a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Pela manhã era para ser um só sermão, mas ao passo que foi sendo desenvolvido, demandaríamos mais tempo. Então, para não adentrarmos ao momento da escola bíblica dominical, deixei para concluir o texto agora à noite. Então, João capítulo 15, de 22 a 26. No entanto, irmãos, eu farei a exposição do verso 18 a 26, tá? Embora já vimos pela manhã os versos de 18 a 21. Então, João, capítulo 15, de 18 a 26. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Quero lembrar a todos que nós estamos lendo e refletindo acerca do discurso de despedida do Senhor Jesus, o qual teve início no capítulo 13, com a cerimônia de lava-pés. Após lavar os pés dos seus discípulos, então ele dá a informação que seria traído por alguém próximo dele, a saber, um discípulo, e esse Judas Iscariotes. Isso então causa uma aflição entre os 12. Mais à frente, Pedro então disse que Jesus não fosse a Jerusalém para ser morto. No entanto, mas o próprio Pedro responde que pelo Senhor Jesus daria a própria vida. E aí Jesus traz mais uma informação que os deixa aflitos, que é a informação de que Pedro, ainda naquela madrugada, antes que o galo cantasse, negaria o Senhor por 3 vezes. Então, diante desse quadro, irmãos, os discípulos se angustiam, porque eles pensam o seguinte: bom, se entre nós existe um que trairá o Senhor, e Pedro o negará, o que serão dos demais? Eu tenho relatado aos irmãos que o único dos discípulos que presenciou a crucificação de Jesus foi João. Esse mesmo João que faz o registro no Evangelho. Foi o único que esteve presente no momento da crucificação. Todos os outros fugiram. Então, Jesus, no capítulo 14, verso 1, ele começa então dizendo: não se aflijam, não fiquem angustiados. Então, o Senhor está dizendo essa palavra, se reportando ao que ele acabou de dizer. Os discípulos estavam preocupados com a traição e com a negação. Jesus disse: não se angustiem, creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, crer em Deus, crer em Cristo, seria para os discípulos absolutamente suficiente. E aí Jesus deixa claro que está indo para junto do Pai, que prepararia morada, mas retornaria para levar os seus com ele, a fim de que onde eles estivessem, os seus seguidores o acompanhassem, estivessem com ele. Então vimos isso aí no capítulo 13, 14, no capítulo 15, então, o Senhor trata sobre a videira, e ele afirma ser a videira verdadeira, porque Israel era apontada no Antigo Testamento como a videira. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que o fato de Israel no Antigo Testamento ser apontado como a videira, aquilo era um tipo de Cristo, ou seja, era uma sombra do Senhor Jesus no Antigo Testamento. A ideia de Israel como videira era uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. Agora que ele chegou, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, eu sou a videira que Israel tipificava.
Daí para frente, irmãos, então o Senhor vai trazer uma ilustração, que sendo ele a videira, os discípulos eram os ramos, e os frutos, então, era aquilo que era observado em ramos que estavam ligados à videira, o Pai, por sua vez, o agricultor. Todo ramo que, estando ligado a Cristo, for produtor de frutos, ele não deixará de ser tratado. O Pai o tratará, o Pai o aperfeiçoará. Por quê? Porque Deus Pai tem um propósito claro, que esse ramo seja ainda mais frutífero. Mas todo ramo que, estando ligado a Cristo, não produzir fruto, o Pai então irá amputá-lo, irá podá-lo, é a palavra correta. Irá podá-lo, irá retirá-lo, melhor dizendo, da videira, e o lançará no fogo. Lembrando aos irmãos que essa ideia de retirar o ramo para lançar no fogo não representa inferno, mas é uma ilustração do próprio texto, tá? Então não é a ideia que Deus tirou alguém da igreja e lançou no inferno. Não é essa a ideia, para que ninguém se confunda. Então no capítulo 15, Jesus tratando com os discípulos, falando sobre o privilégio de ser filho de Deus e dos deveres que nós temos enquanto filhos de Deus, ele faz isso de duas maneiras. A primeira usando a ideia da figueira. A figueira, os ramos, os frutos, o Pai como agricultor. Isso vai do verso 1 ao verso de número 12. Depois então do verso 13 ao verso 26, ele agora passa a tratar os discípulos como amigos. Então esses discípulos que outrora eram considerados súditos, servos do rei, agora são chamados de amigos, trazendo uma ideia de proximidade, uma ideia de comunhão, trazendo a ideia de que tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, ele deu a conhecer. Ou seja, Jesus não omitiu nada do que ele ouviu do seu Pai. Mas nessa perícope, irmãos, que começa do verso de número 12, do verso de número 12 até o verso de número 26 do capítulo 15, Jesus trata sobre essa relação com os discípulos em quatro perspectivas, em quatro situações diferentes. A primeira delas está ligada ao aspecto da amizade. Nós vimos pela manhã. Está do verso 12 ao verso de número 17. Ele vai dizer: olha, eu já não tenho chamado vocês de meus servos, eu tenho os chamado de amigos. Jesus então dá razão. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu dei para que vocês conhecessem. Mais à frente o Senhor vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Ou seja, ele se usa como referência de amor provado. No terceiro passo ele vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Quais são esses versículos, pastor? Verso 13, 14 e 15. Verso 13, 14 e 15. E aí, quando ele conclui, então, essa fala relacionada à amizade, ele agora vai entrar em uma segunda perspectiva, que é a hostilidade do mundo quanto aos discípulos. Então o mundo, ele é hostil, ele não é hospitaleiro. Hostilidade é o contrário de hospitalidade. O mundo é hostil aos discípulos. O mundo rejeita, rechaça aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Pela manhã nós vimos essa parte, de 18 até 21. Eu vou apenas recapitular para passarmos para o próximo ponto. Há 3 razões que fazem com que o mundo rechace os seguidores do Senhor Jesus. Vamos ler, verso 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. A primeira razão está no verso 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria verso 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu.
A primeira razão consiste no fato dos discípulos de Cristo não pertencerem ao mundo. E eu lembro aos irmãos que mundo aqui não é a ordem criada. Mundo aqui é a filosofia de vida, é a perspectiva de vida das pessoas que desconhecem e ignoram o Evangelho. Então, dando exemplos simples, para o mundo, para as pessoas lá fora, um homem de verdade é aquele homem que consegue manter uma mulher em casa e ter uma outra na rua. A gente sabe que para o reino de Deus isso é absolutamente contrário à vontade de Deus. Para o mundo, o homem que é sábio é aquele que consegue ganhar dinheiro com muita facilidade. É aquele que consegue ludibriar. Antigamente tinha uma palavra que era muito usada na minha infância, hoje eu não ouço mais, mas era marajá. A ideia de marajá era a ideia de pessoas que não trabalhavam, mas eram ricas. Essa palavra caiu em desuso, eu nunca mais ouvi ninguém mencionar essa palavra, mas eu cresci ouvindo muito na infância as pessoas se dirigirem umas às outras, fulano é marajá, fulano é marajá, e falavam isso no sentido de que ele era hábil, que ele era esperto. Vejam só como uma pessoa pode ganhar muito dinheiro sem trabalhar honestamente. Hoje ela caiu em desuso. Então, essa é a cultura do mundo. A cultura do mundo, ela naturalmente rejeita a vontade de Deus. Em contrapartida, o reino de Deus, ele luta contra o mundo. Jesus disse: os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a ideia de que o mundo invade a igreja. Isso é secularismo. Toda vez que comportamentos mundanos são trazidos para dentro da igreja, o nome disso é secularismo. Nós não devemos compactuar com isso. A ideia é a inversa, ou seja, a igreja buscará lá fora os eleitos de Deus. E como ela fará? Pregando o Evangelho. E ao passo que essa igreja avança anunciando o Evangelho, aqueles que são eleitos, eles vão ouvir, vão crer, serão convertidos e sairão do mundo para o reino do Filho amado de Deus. Então, não é a igreja que está se protegendo, a igreja é quem parte para cima, a igreja é quem parte para dentro. A igreja vai buscar aqueles que são de Deus. E ela faz isso por meio do anúncio do Evangelho. Mas um anúncio genuíno, irmãos. Um anúncio genuíno. Pregar o Evangelho como o Evangelho é. Esses dias causou-se a polêmica, e aí eu vou citar o nome porque foi público, com o Dave Leonardo, não é? Ele fala com as pessoas parecendo que as pessoas são um ursinho de pelúcia. Ele fala com as pessoas parecendo que está falando com crianças. Então foi algo mais ou menos assim: se você pensou, se você desejou, se Deus pôs no seu coração, Deus não vai deixar com que você prove alguma coisa na qual Ele não vai lhe dar, porque Deus não é irresponsável. Meu lindo, minha linda, parece que está falando com criança, pregando um evangelho falseado, em verdades, falando coisas que Deus não prometeu. Pastor, como o senhor prova isso? Vamos lá. Davi desejou Betseba, tocou Betseba. Davi matou o esposo de Betseba. Homicídio doloso. O mais cruel possível foi o que Davi praticou. E alguém vai dizer: Deus não deu? Não, aquilo foi uma ação direta de um pecador desejando o adultério. No final de tudo, o profeta foi a Davi, contou uma parábola, e a parábola ilustrava a ação de Davi. E no final da parábola, Davi disse: esse homem merece a morte. O profeta replicou: Davi, esse homem é você.
E Deus não apartou a espada da casa de Davi. Quem te disse que aquilo que você desejou, aquilo que você pensou, aquilo que é bonito, é coisa boa? Quem foi que te disse isso? Você já viu nascer coisa boa de coração de pecador? Nós lutamos contra o pecado, irmãos. O evangelho genuíno e claro, ele não engana as pessoas. Ele não tem vista agradar absolutamente ninguém. Jesus pregou para multidões. Quantos seguiram Jesus? Dos 12, um traiu, um negou e um descreu. Jesus pregou para multidões. Das multidões, permaneceram 11. Será que a pregação de Jesus foi deficitária? Ou foi verdadeira? Como diz o capítulo 6 do Evangelho de João, que vai apontar que as pessoas chegaram para Jesus e disseram: o teu discurso é duro de seguir. É difícil de entender ao Senhor. E aí Jesus disse: vem cá, vocês estão achando duro aquilo que eu estou falando? E o que será de vocês quando vocês virem o Filho do Homem subindo aos céus, de onde outrora ele desceu? Aí João vai registrar lá a partir do versículo 60. João 6,60. A partir daquele momento, muitos o deixaram. Jesus volta para os discípulos e diz: e vocês? Vocês querem ir juntos? Pedro então disse: para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, a gente precisa ter cuidado hoje. Eu sei que eu já estou aplicando, mas a gente precisa ter cuidado hoje com alguns discursos que a gente ouve, porque a gente acha que todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Ora, Satanás, para enganar Eva, falou de Deus. E a gente fica muitas vezes achando romântico, achando bonito pregadores que estão anestesiando a alma das pessoas. As pessoas estão indo para o inferno. E muitos pregadores, ao invés de acusar o pecado, eu não estou dizendo expor as pessoas ao ridículo, eu estou dizendo lembrar ao pecador que ele é pecador. Muitos pregadores estão anestesiando a alma delas. Então, ainda nessa vida, elas estão recebendo um anestésico em suas almas, para que elas continuem caminhando para o inferno, sem perceber que elas estão indo para lá. É isso que os falsos mestres fazem. É exatamente isso. Já com relação à pregação do Senhor Jesus, a multidão o abandonou. Capítulo 6, a partir do verso 60 de João. Os discípulos ficaram 12. Dos 12, um traiu, um descreu e um negou. No final de tudo, quando as mulheres foram até os discípulos dizendo que o Senhor havia ressurreto, o que é que aconteceu? Ainda assim eles não creram. Tomé chegou ao ponto de dizer: eu só acredito se com o meu dedo tocar em suas chagas. Pedro saiu correndo para ir até o túmulo e constatar esse feito. Você consegue perceber que uma pregação genuína, ela não se presta a agradar. Uma pregação genuína, ela se presta a anunciar a verdade, amorosamente, respeitosamente, mas ela se presta a isso. E quem lhe disse que a verdade é fácil de engolir? Não é, irmãos, não é. Mas a verdade, ela é libertadora. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém é liberto com mentiras. As pessoas são libertas mediante a verdade do Evangelho. A mentira só faz cativar as pessoas, enredá-las, ludibriá-las e anestesiá-las, as preparando para a perdição eterna. Cuidado com os falsos profetas. Eles sempre têm igrejas lotadas. Eles são muito prestigiados, são muito honrados, falam em nome de Deus. Mas como disse Judas, não Iscariotes, mas o irmão do Senhor Jesus, eles são como nuvens sem água. Para que servem? Para nada. Está lá no livro de Judas. Os falsos mestres, eles são como rochas submersas.
Para que serve uma rocha submersa? Para causar naufrágio, porque ninguém vê rocha submersa. Diga-se o Titanic. Voltemos para o texto. A primeira razão de sermos rechaçados, os discípulos, pelo mundo, é o fato de não pertencer a ele. O mundo tem uma filosofia de vida, o reino de Deus é absolutamente diferente. A segunda razão está no verso de número 19, consiste no fato de sermos santos. Jesus disse assim, verso de número 19: mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E aí eu lembro aos irmãos que o conceito de santo é separado. Nós somos separados do mundo. Nós não somos escravos nem da carne, nem de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. E o nome dessa separação, quando Deus nos tira de lá e nos traz para o reino do seu Filho amado, é santificação. Santificação definitiva. Definitivamente, Deus resolveu o nosso problema de amizade com o mundo. Mas nós estamos vivendo a santificação progressiva, onde o Espírito Santo nos conduz a uma vida santa, mas nós perseveramos na fé, em vida piedosa e de retidão diante de Deus. O Espírito Santo nos conduz, mas não será Ele fiel em nosso lugar. Não será o Espírito Santo que temerá a Deus em nosso lugar. Nós devemos temer o nome do Senhor e nós devemos perseverar na fé. Obviamente que o Espírito Santo é essa pessoa que nos conduz, ele nos impulsiona, ele nos conduz, ele vai nos dirigindo a essa vida de santidade e de comunhão com Deus. Portanto, a segunda razão é o fato de nós sermos santos. Nós não pertencemos ao mundo e nós somos santos. Por quê? Por sermos separados. O texto continua, irmãos, verso de número 20 diz: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Jesus vai falar da perseguição do mundo. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem, agora é a terceira razão, porque não conhecem aquele que me enviou. O que é que Jesus está dizendo? O mundo perseguirá vocês porque não conhecem a Deus. Então, o crente, ele é perseguido por três razões. Nós já vimos duas, essa agora é a terceira. A primeira, ele não pertence ao mundo. A segunda delas, ele é santo, ele é separado. A terceira razão consiste, ou está no verso de número 21. É o fato do mundo não conhecer a Deus. Nós vimos isso pela manhã, eu já apliquei. O que eu quero refletir com os irmãos agora é a partir do verso de número 22. Vejam que Jesus agora vai entrar em uma outra matéria, embora estão coligadas. Ele vai dizer assim, verso 22 até o verso de número 25. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. O que é que Jesus quer dizer com isso que ele afirmou? Porque vejam só, irmãos, antes da encarnação de Cristo, havia pecado? Obviamente que sim, ninguém tem dúvida disso. Então por que Jesus disse, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado? Jesus não está dizendo que aquelas pessoas que o mundo não tem pecado, mas que o pecado deles agora entrou em uma situação de gravidade ainda maior. Por quê? Porque eles haviam contemplado o Filho de Deus. Daí as palavras de Jesus: se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Ou seja,
eles não teriam cometido a gravidade de rejeitar o Filho de Deus. Mas como eu vim, preguei para eles, eles me viram, eles viram a expressão do amor e da redenção de Deus. No entanto, eles rejeitaram. Em razão dessa rejeição, a coisa se agravou mais ainda. Como é que a gente faz um paralelo para compreender melhor esse texto? Capítulo 9 de João, Jesus vai tratar sobre uma situação de cegueira espiritual. Capítulo 9, versículo 35 em diante. Esse texto explica bem a situação que eu estou apontando aqui. Veja, capítulo 9, versículo de 35 em diante. Jesus, ouvindo que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Isso aqui Jesus disse a um homem a quem ele curou. E de fato esse homem agora não apenas o vê pelos olhos da fé, mas o vê também com os olhos físicos. Aí vejam o que acontece. Verso de número 38. Olha a resposta agora do homem. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E olha agora o que ele fez. Ele adorou. Então, o que é que acontece com esse homem? Ele é curado por Jesus. Jesus então o questiona sobre a sua fé. E ele vai responder: quem é o Filho do Homem para que eu creia? Jesus replica: você já tem visto ele. Você já tem visto. É esse que te fala. Então ele replica a Jesus dizendo: eu creio, Senhor. Ou seja, ele está dizendo: eu creio que verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, é o meu Salvador. E aí qual a atitude do homem? Prontamente ele se prostra e adora o Senhor Jesus Cristo. Verso 38. Aqui é que vai começar o problema. Verso 39 agora. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem cegos. Claro que ele não está falando aqui de deficiência visual, tá, irmãos? Ele está falando aqui do aspecto da rejeição do Evangelho. Verso 40. Alguns dos fariseus, olha agora, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Os fariseus perguntaram a Jesus. Jesus vai responder no verso 41 do capítulo 9. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O que é que Jesus está dizendo? Que os fariseus tinham contemplado com os olhos físicos o testemunho de Deus por meio de Cristo, o Deus encarnado, o Salvador, mas o rejeitaram. Essa rejeição a Cristo se configura como uma gravidade diante da sua incredulidade. Vamos voltar lá para João capítulo 15, agora, versículos de 22 a 24. É a mesma situação aqui. Quando Jesus diz assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus quer dizer, eles viram, eles contemplaram a graça de Deus por meio de Cristo, mas eles rejeitaram o Evangelho. Portanto, essa é uma situação mais gravosa, ou seja, eles estão rejeitando o próprio Cristo. Verso de número 23. Quem odeia a mim, observem que o discurso de Jesus é amor e ódio. Ou seja, Jesus está dizendo aos discípulos: amem uns aos outros. Mas agora ele vem e diz com relação ao mundo: o mundo que me odeia, também odeia meu Pai que me enviou. O discurso ele caminha nesse sentido. É o amor que os discípulos deveriam demonstrar uns pelos outros, amando uns aos outros como Cristo amou a igreja. Mas esse mundo que não trata Cristo com amor, muito pelo contrário, trata Cristo com ódio, Jesus então vai afirmar o quê?
verso 23, quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Jesus não está dizendo que eles não têm pecados. O pecado começou lá no Éden. O Senhor não está negando a pecaminosidade daqueles homens, mas está apontando a gravidade da situação. Ou seja, agora eles não têm argumento algum. Eles contemplaram a graça redentora, mas rejeitaram o Evangelho. Eles viam Cristo, eles viam as obras de Jesus, mas eles não criam no Senhor Jesus. E isso, irmãos, é extremamente grave. Isso é agudo, é objetivo. Essa é a situação aqui. Daí então as palavras do Senhor Jesus, 24. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como ao meu Pai. Aí o verso 25 vai dizer, isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Jesus está citando um salmo aqui, irmãos. Ele está citando o Salmo 35, verso de número 19. Salmo 35, verso de número 19. Diz assim o texto sagrado: não se alegrem de mim os que, sem razão, são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. O que esse texto está ensinando, pelo menos esses versículos? Eles estão ensinando, irmãos, que a rejeição do Evangelho é um pecado gravíssimo diante de Deus. É claro que todo pecado diante de Deus é grave, mas existem pecados que iram a Deus mais. Por exemplo, a Bíblia é categórica em afirmar que o pecado da idolatria, ele aguça ainda mais a ira de Deus. Exemplo disso é o que acontece lá no Êxodo. Quando Moisés está no alto da montanha tratando com o Senhor, Arão, tentado, segundo o povo, a fazer deuses para que o povo adorasse, toma então os brincos, os braceletes, derrete e funde então um bezerro de ouro. O povo começa a dançar e celebrar ao redor daquele bezerro. E eles começam a dizer: foi este Deus que nos tirou da terra do Egito. Foi este Deus que nos tirou da terra da escravidão. Moisés lá em cima não sabe o que estava se passando. Moisés não era onisciente, mas Deus lá de cima. Lembram que Deus falou a Moisés? As palavras do Senhor foram assim, abre aspas: Moisés, desça depressa, porque o teu povo se corrompeu e a minha ira se acendeu contra eles. Deus propôs a Moisés destruir o povo todo e de Moisés começar uma nova nação. Moisés desce então, quando presencia aquela papagaiada, quebra as tábuas da lei, e ali Moisés não estava desacatando ao Senhor, mas Moisés estava dizendo ao povo: sabe o que vocês fizeram com a lei de Deus? Vocês fizeram isso, vocês quebraram a vontade de Deus. Moisés mandou matar os homens que promoveram aquilo. Aquele povo foi disciplinado pelo Senhor. Então Moisés volta a Deus e faz um papel de intercessor, ou seja, Moisés ali está fazendo o papel que Cristo faz pela igreja. Não é que Moisés tinha um coração bom ou que Moisés convenceu a Deus. Ali é um tipo de Cristo, ou seja, da mesma forma que Jesus, como justo advogado, intercede pelos seus, Moisés intercedeu pelo povo. E o argumento de Moisés foi assim, abre aspas: Senhor, se o Senhor destruir o teu povo, o que dirão os egípcios a seu respeito? Dirão que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para o deserto para nos matar. Então, na Bíblia está escrito assim: e Deus se arrependeu. É claro, irmãos, que essa é uma linguagem antropomórfica que aplica a Deus sentimento
ou forma humana para nos levar à compreensão clara daquilo que está sendo dito. Em outras palavras, Deus desviou do seu povo a sua ira mediante a intercessão de Moisés, que ali estava fazendo justamente a tipologia de Cristo. Ele estava intercedendo pelos seus, como Cristo intercede pelo seu povo. Então, vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Da mesma forma que a idolatria, ela aguça a ira de Deus, porque há pecados que deixam Deus mais irado, a rejeição do Evangelho é outro pecado que deixa Deus sobremodo irado. E o que é a rejeição do Evangelho? A rejeição do Evangelho é a não aceitação da mensagem salvadora. É a descrença no Salvador. Porque quando alguém rejeita o Evangelho, está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Imagine alguém trazer para você a maior bênção que você poderia receber na vida. E você dizer assim: eu não recebo esse presente. Eu o rejeito definitivamente. Eu repudio da minha vida. Em termos práticos, a maior bênção que Deus concedeu ao mundo, e agora eu não me refiro ao mundo na perspectiva pecaminosa, mas às nações, foi a salvação por meio de Cristo. Então, quando Jesus encarna, irmãos, aquela é a graça de Deus demonstrada ao mundo para resgatar da perdição os homens que haviam se tornado inimigos de Deus. E o que é que acontece em termos práticos? Aquele que crê, que pela fé recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Observe que eu não estou usando a palavra aceita, eu estou usando a palavra recebe pela fé. Aquele que crê em Cristo, que vê em Cristo seu Redentor, seu único e suficiente Salvador, ele está recebendo o Evangelho, ele está crendo no Evangelho, ele ama o Evangelho. Por outro lado, aquele que ouve a mensagem e ele rejeita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele está rejeitando o Evangelho. É isso que Jesus está apontando. Se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado, mas agora que eu vim, eles pecaram. Ou seja, eles me rejeitaram, eles me trataram com repulsa, eles não creram no Evangelho. Aí você vai perguntar: pastor, isso vale apenas para aquele momento que João estava tratando aqui, que Jesus está tratando com os discípulos? Não, irmãos, desde sempre. E aqui eu trago um alerta para aqueles que têm caminhado conosco, mas não têm crido no Evangelho. Crer no Evangelho não é meramente dizer: pastor, mas eu acredito nessas palavras. Crer no Evangelho é compreender que esse Evangelho que aponta ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ele deve ser o nosso Senhor, o nosso Redentor. Então, toda pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo, ele está rechaçando o Evangelho, ele está repudiando o Evangelho. Por isso que não existe mais de duas categorias: ou alguém é justo, ou é injusto, ou é crente, ou é ímpio. Não tem meio termo. Olha, eu sou meio crente. Não existe meio crente. Ou você é crente ou você é ímpio. Não existe meio justo. Eu sou mais ou menos justo. Não. Ou você é justificado por meio do sacrifício de Cristo, ou você é injusto, ímpio diante de Deus. Então, no dia final, irmãos, não terá uma terceira categoria, como, por exemplo, a categoria dos amigos do Evangelho. Essa é uma outra expressão que caiu em desuso, mas lá 20 anos atrás eu ainda ouvia isso. Eu ainda ouvia que aqueles que são membros professos é como se fossem crentes, aqueles que não vão à igreja são descrentes, e aqueles que vão à igreja, no entanto, não são professos, eles eram chamados de amigos do Evangelho.
Irmãos, não existe amigo do Evangelho nesse sentido. Ou nós somos da fé ou da incredulidade, ou da luz ou da escuridão, ou da redenção ou da salvação, ou da paz ou da guerra, ou da justiça ou da pena eterna. Não existe meio termo com o Senhor. Meio termo existe na nossa cabeça, que muitas vezes a gente quer conciliar as coisas de Deus, dar um jeitinho entre a vontade de Deus e a nossa. E essa é uma forma de rechaçar a vontade de Deus. É quando você sabe o que é vontade de Deus para a sua vida, mas você não aceita. Ou seja, você acha que aquela medida, aquela postura, de alguma forma vai ser aceita por Deus. Não. Deus não vai se adequar a você. Você não ora para mudar a vontade de Deus. Você ora para estar preparado para aquilo que Ele quer para a sua vida. Será que quando Abraão subiu a montanha para sacrificar Isaque, quando ele subiu a montanha para sacrificar Isaque, que Isaque perguntou: pai, nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão replicou: o Senhor proverá para si o cordeiro. A pergunta que eu faço é: Deus sabia que Isaque não seria sacrificado? A resposta é sim. Ele sabia e ele ordenou que nenhum mal fosse feito ao garoto. Mas até aquele momento, Abraão sabia que Isaque não seria sacrificado? Resposta: não. Abraão não sabia. Segunda ilustração. Quando Jó passou por toda a calamidade que sofreu e morreu sem saber o porquê de uma provação tão dura, que ali ele estava recebendo um castigo que ele não deu causa, ou seja, ali ele estava ilustrando Jesus. Jesus recebeu um castigo no qual Jesus não deu causa. A causa do castigo que Cristo recebeu foi ter se feito pecado por nós. Foi o nosso pecado a causa da ira de Deus sobre Cristo, que se fez pecado por nós. Então, quando Jó passou por toda aquela situação e morreu sem sequer saber entre o diálogo que houve com Deus e Satanás, eu pergunto: o que mudou da vontade de Deus? Nada. Mas Jó precisava estar preparado em oração, em vida piedosa, em comunhão com o Senhor, para no capítulo 42 ele proferir as palavras: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Deus não usou Satanás para humilhar Jó. Deus usou Jó para humilhar Satanás. O diabo é como um cão amarrado em uma coleira, que ele só vai até onde Deus permite. Deus delimita o raio de ação de Satanás. Por isso que o diabo não pode tocar em você sem que Deus autorize. Por isso que não precisa crente ter medo de trabalhos aí de ocultismo, de feitiçaria, de voodoo, porque os filhos de Deus são protegidos pelo Pai Celestial. Deixa eu te dizer uma coisa: você deixaria seu filho desprotegido? Diante do perigo, você deixaria seu filho ser ferozmente atacado e dilacerado? Você nunca faria isso. Mas lembre de uma coisa: você tem um coração ruim. Jesus disse: se vocês que são pais, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. O que eu quero dizer, irmãos, nessa aplicação é que se nós, que somos pais falhos, uma das nossas medidas é proteger os nossos filhos, o que Deus não faria para guardar a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muitas vezes acontecem coisas que você não entende, mas o tempo vai demonstrar a você que ele tinha razão e que você não sabia o que dizia? Você já parou para pensar nisso?
Irmãos, isso é constante em nossas vidas. Ele sempre tem razão, ele sempre sabe o que faz, e nós, por vezes, não sabemos o que dizemos. Por isso que murmuramos, por isso que somos rixosos, por isso que agimos como filhos ingratos, porque não enxergamos as coisas com os olhos da fé. Antes, fôssemos hábeis em enxergar não apenas a leitura da Escritura, mas a leitura da nossa própria vida com os olhos da fé. Seríamos muito mais felizes, irmãos, muito mais felizes. Os homens e mulheres mais felizes que existem são aqueles que mais confiam em Deus. Nunca duvide, nunca suspeite de Deus. Duvide e suspeite de você, mas não duvide e não suspeite do Senhor. Porque aquele que se aproxima do Senhor deve se aproximar por meio da fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Você não precisa ver, você precisa apenas crer de todo o seu coração. Você precisa ter a convicção que o Pai Celestial tem nos tratado amorosamente. E isso se dá a partir do momento que nós recebemos o Evangelho. Você não está na categoria daqueles que rejeitaram o Evangelho, daqueles que entraram em uma situação de pecado, o qual o Senhor vai puni-los com gravidade. Você está entre aqueles que Deus chama de filhos. É claro que bom pai disciplina e corrige. E porque Deus é bom pai, Ele também nos disciplina e nos corrige. Mas tudo o que Ele faz, irmãos, Ele o faz amorosamente. Ele o faz amorosamente. Porque Deus é um Deus zeloso. E Deus tem zelo pela igreja de Cristo, tem zelo pelo povo de Deus e tem zelo pela sua vida individualmente. O zelo que você não consegue ter pela sua vida, eu quero lhe dizer que Deus tem por você. Isso é uma bênção, irmãos. Pena que nós não enxergamos com os olhos da fé. Achamos que a fé não é prática, a fé é uma teoria. E é por essa razão que nós corremos atrás do vento, é por essa razão que nós damos murros em pontas de facas, é por essa razão que a gente bate cabeça, a gente insiste naquilo que Deus reprova, é por essa razão que queremos ganhar na força do braço, quando deveria ser no exercício da fé segundo a vontade de Cristo. Tudo é por essa razão, essas razões. Não é por falha ou incompetência de um Deus que é glorioso, que nos enviou o Redentor Jesus Cristo. É por teimosia de um coração que deveria estar quebrantado e humilhado aos pés de Cristo, mas se arroga das suas capacidades e levianamente faz aquilo que os olhos do Senhor reprovam. Irmãos, cada dia que passa, cada estudo que eu faço sobre esses capítulos de João, eu chego à conclusão que eu preciso me arrepender ainda mais dos meus pecados. E isso que eu estou dizendo a você, não é porque eu estou vivendo em pecado, naquele sentido que a gente diz, olha, o pastor está em pecado. Mas é porque todos nós que chegamos a essa compreensão, precisamos nos arrepender ainda mais das nossas mazelas. Você tem um pai, você tem um amigo, você tem um irmão, você tem uma igreja, você tem o Pai Celestial, você tem em Cristo seu amigo e seu justo advogado, o único advogado na face da terra que pagou a pena em lugar do réu. Não existe nenhum advogado que fez isso. Aliás, a lei proíbe. A lei proíbe. O advogado não paga a pena em lugar de réu. Pai não paga a pena em lugar de filho. O nosso irmão unigênito do Pai pagou a pena em nosso lugar. Você tem irmãos que têm as mesmas lutas que você. Você tem igreja. Você tem o dia do Senhor. Você tem mensagem bíblica. Você tem música que canta a Bíblia. Mas nós teimosamente insistimos
em rejeitar essas bênçãos. Você consegue perceber que quando Deus disciplina a mim e a você, por rejeitarmos a vontade dEle, não é sem justiça? Porque toda disciplina de Deus, inclusive a vida dos crentes, é justíssima. Toda disciplina de Deus, inclusive a vida dos crentes, é justíssima. Se Ele disciplina a mim e a você, por rejeitarmos a vontade dEle, eu quero lhe dizer, Ele está agindo com amor e com justiça, porque um pai responsável, refiro-me a um pai terreno, ele disciplina um filho que ama. O que não diríamos de um Pai celestial e santo, glorioso, que tem forjado em mim e você o caráter do seu Filho amado? Irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. O que eu quero lhe dizer é que, enquanto não for completo em você o caráter de Cristo, você não verá a Deus. Irmãos, tudo muda quando a gente olha as coisas pelos olhos da fé. Ainda a semana passada eu estava dizendo na classe da EBD, o que para nós é um pesar, que é a morte, para um cristão que parte, é o prêmio da glória eterna. Não prêmio por merecimento pessoal, mas é a glória que agora será desfrutada diante de Cristo. Mas vejam como é que a gente vê as coisas. A gente olha e tem pesar. Eu entendo que a gente precisa chorar os nossos mortos. Afinal de contas, haverá saudade no nosso peito. Nós somos de carne e osso, nós temos emoções, sentimentos. Precisamos chorar, precisamos agir com reverência. Em momentos de pesar, isso é bíblico, não tem nada de errado nisso não. Os homens rasgavam as suas vestes, vestiam panos de saco e se humilhavam diante de Deus. Não há nada de errado nisso, em chorar. Mas a gente não pode deixar de enxergar com os olhos da fé de que aquilo que para nós é um pesar, para aquele que parte, é a glória eterna. É a glória eterna. Quando a gente olha a vida com os olhos da fé, eu estou convidando você, que é a igreja, a olhar a vida com os olhos da fé. Aprenda a fazer isso, meu irmão. Não ache que a fé é uma teoria. A fé é algo muito mais prático do que a gente imagina. A gente precisa olhar absolutamente tudo com os olhos da fé. É olhando com os olhos da fé que você consegue conceder perdão aos que lhe ofendem. É olhando com os olhos da fé que você consegue tolerar, e não me refiro ao pecado, aquele que outrora era intolerável para você. Um irmão em Cristo, por exemplo. É olhando com os olhos da fé que você consegue perceber que você está relutando contra a vontade de Deus e que você vai se magoar, você será ferido por isso, porque a relutância contra a vontade de Deus é ferida para as nossas almas. A gente se machuca, a gente se fere, e a gente sofre isso por conta da relutância contra a vontade dEle. É pelos olhos da fé que a gente consegue se submeter à vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, reconhecer a sua graça, a sua benevolência. É pelos olhos da fé, irmãos, que a gente consegue estar absolutamente satisfeito com tudo que Ele nos tem dado. Mas eu repito, e eu sei que eu estou sendo insistente, porque essa aplicação ela é importante para a vida dessa igreja. É pelos olhos da fé que nós caminhamos, irmãos. É pelos olhos da fé que nós crescemos. E a fé nos alcançou quando nós fomos alcançados pelo Evangelho. Portanto, não se coloque como ímpio. Os ímpios terão a sua paga. Se veja como um crente em termos práticos. Ame mais a Deus. Evidencie isso pela obediência. Jesus disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando.
Jesus não disse: vocês serão meus amigos se vocês tentarem me convencer com aquilo que vocês querem, mas eu não quero. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Foi isso que Jesus ensinou. O que nós queremos é convencer a Deus que aquilo que queremos, que desejamos, é o melhor. Mas aquilo que queremos e desejamos, Ele reprova. É por isso que nos ferimos, nos magoamos. É por isso que muitas vezes nos revoltamos. Irmãos, péssimo negócio é para um homem relutar contra a vontade de Deus. E excelente negócio é para um homem diariamente se humilhar aos pés de Cristo e aceitar a sua vontade, e ao término das suas orações dizer: Senhor, eu oro em nome de Jesus, aquilo que Cristo tem para a minha vida é aquilo que eu estou disposto a receber. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos um povo de dura cerviz, nós somos um povo de coração duro, um povo difícil de lidar. Nós não somos um povo fácil, irmãos. Eu sei que Moisés lidou com um povo muito difícil, mas não acho que nós somos fáceis de lidar. Jesus então conclui com os versos 26 e 27, falando agora sobre a pessoa do Consolador. E ele diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Aí ele vai chamar de quem? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Perceba que não é a primeira vez que Jesus fala do Consolador. Quando ele usa a expressão Consolador, ele usa a mesma palavra que é usada por João lá na primeira epístola, que diz que Jesus é o justo advogado. Ali a palavra no grego é parakletos, é a mesma palavra usada aqui no Consolador. Ou seja, dando a ideia de alguém que é presente, de alguém que, no caso de Cristo, advoga. E no caso do Espírito, pastor, prestem atenção, irmãos, porque essa lição é maravilhosa. João usa a mesma palavra, tanto para o Espírito, quando chamado de Consolador, quanto para Cristo, quando chamado de advogado. Mas vejam que coisa interessante. João aponta para Cristo como sendo o advogado. E nas palavras de Jesus, Jesus aponta para o Espírito como sendo a testemunha. Isso lembra o quê? Pare um pouco e pense. Só falta um personagem aí. Onde há um advogado, uma testemunha, existe um juiz. Onde existe um juiz, também existe um réu ou um inocentado. Quem é o justo juiz de toda a terra? O Pai. Quem é o advogado justo? O Filho. Quem é a testemunha fiel? O Espírito. Quem outrora era réu, mas foi justificado pelo sacrifício de Cristo, eu e você. As palavras de Jesus são: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito confirmará no coração dos discípulos acerca de Cristo. Verso 27, e vocês também testemunharão. Os discípulos também serviriam de testemunha de Cristo, porque receberiam do Espírito Santo a capacidade para o exercício dos seus ministérios. E ele conclui dizendo: porque estão comigo desde o princípio. Os discípulos já eram testemunhas de Cristo, dos seus feitos. Mas quando o Senhor fosse assunto, o Espírito agora não apenas confirmaria em seus corações acerca de Cristo, como também o Espírito os conduziria na proclamação das boas novas
do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que ouvindo crê, receba a vida eterna, mas todo aquele que ouvindo rejeite, o próprio evangelho deponha contra ele para condenação. E aí, irmãos, eu concluo essa mensagem como João concluía as cartas ao Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.